Pronto? Sim. Bom, pessoal, voltamos aqui à nossa chácara, que é para dar uma aula para vocês aqui sobre a cultura da acerola. Então tá num pé de acerola, né? Bom, essa acerola é a origem dela, América Central, no Porto Rico, depois ela se expandiu para Cuba, Panamá e também na região norte do Brasil, tá? Bom, então, vamos lá. Essa cultura, ela é uma das culturas que mais se desenvolve hoje na fruticultura brasileira, por vários fatores. Primeiro, a adaptação dela ao clima tropical, clima subtropical e até mesmo no sertão, né? Hoje nós temos umas 5 variedades de acerola produzindo muito bem na região do Médio São Francisco, né? Nos projetos irrigados da região do Médio São Francisco, com a produção assim bastante promissora, né? Bastante promissora. Bom, e isso em função de quê? Em função do clima, né? Essa aceitação dela é em função do clima e do solo. Essa planta vamos dizer assim, ela não se adapta bem ao solo altamente argiloso, nem ao solo altamente arenoso, né? Então ela tem que ter o quê? Ela tem que ter um solo argilo-arenoso, porque ele tem uma quantidade de argila um pouco maior do que areia, ou o solo areno-argiloso, né? E aí a gente pode mudar essa constituição desse solo, né? Tem que mudar a constituição desse solo, para que essa adubação que a gente vai fazer, né, interfira na produção da acerola. Bom, esse desenvolvimento dela é uma planta que cresce, né, até 3 metros de altura. Essa aqui está nessa altura já aí, até 3 metros de altura. E você, para manter ela satisfatoriamente em produção, é ideal que você faça uma poda nessa parte aérea, né? E você vai diminuir também a quantidade de galhos que tem aqui, que é para ver a penetração do sol, né? E quanto mais sol, maior produção ela vai ter. E você vai direcionar 4 pernadas nela, que é para ela desenvolver e formar a copa dela, certo? Bom, do 100% de produção da acerola no Brasil, principalmente na região Nordeste, 46% vai para a indústria, para produção de polpa, de suco, né? de uma série de coisas que se usa na indústria química também, com sabonete, né? E os 54% é no consumo in natura dessa fruta. Mas nós temos um detalhe com a acerola. A acerola é uma planta que os seus frutos, depois de colhidos, eles não suportam mais do que 3 dias. Por quê? Porque depois de 3 dias começa a haver fermentação. Então você tem que ter o cuidado de ver aonde é que você vai armazenar. Ele tem que ficar numa câmara, né? Que é para permanecer esses frutos sem alterar, né? Sem alterar tanto o sabor como a constituição por mais tempo, tá? Por mais tempo. Bom, existem estudos que já comprovam que a acerola tem 10 vezes mais vitamina C do que os citros e do que a goiaba. A gente sabe que os citros e a goiaba são muito ricos em vitamina C, tá? São muito ricos em vitamina C. Só que a acerola, 10 vezes mais ela produz, tem vitamina 10 vezes mais
do que o citro. Bom, é uma planta que atinge de 2 a 3 metros, como eu falei anteriormente, né? Ela vai se desenvolvendo e a gente tem que ter o cuidado de fazer a poda. As suas flores, a gente está vendo aqui, ela está começando a florar. Ó. Essa variedade aqui, ó, a flor é rosa, essa florzinha rosa aqui, ó, tá vendo? Essa florzinha rosa. Mas essa flor dela varia da cor esbranquiçada à flor rosa. Bom, é uma planta que as flores dela aqui, né? Ela tem, se der para mostrar aqui, é muito pequenininho, mas a gente vê aqui, ó, essa partezinha amarela aqui, ó, é aonde está o pólen, certo? E essa parte de baixo aqui é o órgão feminino. Então é uma planta hermafrodita. Ela se autopoliniza ou ela pode ser polinizada por uma outra planta que tem aqui próximo, próximo dela, e aí ela vai obter um fruto cruzado, de um cruzamento. Esse fruto de um cruzamento, ele é um fruto que permanece mais tempo sem estragar, certo? Quando o fruto é cruzado. Bom, vamos lá. Propagação da acerola. A acerola, ela pode ser propagada de 3 maneiras. Propagada pela via sexuada, através de semente, né? Então a gente faz uma seleção num plantel de plantio, melhor dizendo, de acerola. A gente vai selecionar as plantas, vamos marcar aquelas plantas produtoras, né? Saber qual é a variedade que você está coletando a semente, e essa semente nós vamos pegar e vamos colocar ela, tirar essa semente para colocar ela para produzir uma nova planta. Bom, aqui vocês estão vendo um fruto de acerola, né? Esse fruto aqui é um fruto vermelho puxado a vinho. Aí, dependendo da variedade, esse fruto pode ser vermelho, pode ser puxado a vinho, pode ser branco e pode ser rosa. Vai depender da variedade. Essa daqui é a sertaneja. Você está vendo que é um fruto grande, né? Que tem uma aceitação muito grande, tanto para o consumo in natura, para a produção de sucos, né? Ou para a indústria, certo? Ou para a indústria. Bom, então nessa propagação através de semente, a gente vai pegar essa sementinha aqui, vai despolpar ela, que é você tirar a semente da polpa, né? Tá, vocês estão vendo aqui. Cada fruto da acerola tem 3 sementes. Tá aqui, 1, 2, 3. Para eu limpar isso aqui, eu devo colocar o quê? Devo colocar numa água, certo? Eu boto numa água essa semente e vou passar numa peneira, que é para limpar, tirar o máximo possível dessa polpa. Se eu não for plantar logo, eu vou armazenar ela aonde que eu devo armazenar. Pode ser numa garrafa PET, bota numa garrafa PET e bota na geladeira, certo? Bota na geladeira, na parte de baixo, e que vai conservar essas sementes da acerola para você fazer uma propagação. Essa planta, quando for propagada pela semente, ela vai levar aí uns 2 anos para produzir, certo? Para produzir. Mas nós temos mais 2 maneiras de se propagar. A primeira é essa estaquinha que vocês estão vendo aqui, que a gente chama estaca de ponteira. Essa estaca de ponteira, por quê? Porque ela está na ponta, né? Então, eu tiro isso aqui e vou deixar 4 pares de folha. 2 pares de folha. Bom, aqui tem 2 pares de folha, então eu vou tirar isso aqui, tá? Tirar isso aqui e vou deixar essas 4 folhinhas aqui. Essa daqui, pronto. 1, 2, 3, 4. Eu vou enfiar, aqui tem 1, 2 gemas. Eu vou enfiar 2 gemas num substrato. Qual o substrato ideal para eu fazer essa propagação? É você pegar a terra preta
e areia lavada. A areia lavada ela não tem matéria orgânica. A função dela é quebrar a textura da areia preta, certo? Da terra preta, que a gente chama de terra preta, né? Terra preta, não é o solo, é terra preta. Bom, isso aqui vai germinar, essa estaca vai germinar e vai dar origem a uma nova planta. Eu posso fazer isso num canteiro no chão. Quando ela começar a enraizar, eu vou colocar em sacos para ela se desenvolver. Ou já posso botar as estacas diretamente no saco para que ela comece a desenvolver. Quando essa plantinha atingir de 50 a 60 centímetros de tamanho, já está no ponto de ser colocada no campo para ela se desenvolver. Quando a gente coloca no campo, a gente tem que ter o cuidado de pegar um tutor, né? Tem um tutor e amarrar ela num tutor. Por quê? Porque ela tem a capacidade de não crescer só na vertical. Ela arreia, né? Ela arreia. Daí uma das funções que você tem que fazer essa poda de condução. A gente faz a poda de condução para que ela, como essa planta aqui, ó, ela vai formar a copa 60 centímetros acima do chão. Todos os galhos que vão saindo abaixo de 60 centímetros, eu podo isso aí tudo, que é para a partir daí ela começar a formar a copa. Então esse piquete é importante, esse tutor é importante para que ela cresça, né? Cresça na vertical. Quando ela atingir 2 metros, no máximo até 3 metros, você vai podar ela em cima, o olho dela, que é para ela abrir as pernadas e começar a fazer a copa dela. Que essa copa pode variar de 2 a 3 metros de raio, né? Onde aí a planta vai começar a entrar em produção. E a outra maneira de se propagar ela é através da enxertia, né? Você vai pegar uma semente de uma variedade, né? Com aquelas mesmas características de uma planta produtiva, que seja isenta de praga e doença, né? Bastante produtiva, e você vai coletar essas sementes que a gente mostrou aqui, para que essa semente seja propagada, né? Servindo essas mudas, chamando de cavalo, né? Quando ela tiver com um desenvolvimento mais ou menos com o diâmetro de uma caneta, está no ponto de ser enxertada. Então eu vou vir numa planta dessa aqui, procurar um galho desse aqui que ainda não produziu fruto, um galho desse que ainda não produziu fruto, eu vou tirar um galho desse aqui e vou fazer o enxerto, né? Uma garfagem na acerola. Bom, então, quando a gente faz esse processo de estaquia e o processo da enxertia, a propagação, ou melhor, a produção é mais rápida. Com um ano, de 6 meses a um ano, ela começa a propagar. Por que de 6 meses a um ano? Vai depender da região que você tiver. Por exemplo, região Nordeste, né? Região Nordeste. A planta, para produzir a acerola, ela exige muita luz solar. Você não pode pegar uma acerola e botar ela na sombra, que é uma planta de sol. Então, se tiver, como nós temos na região, nós temos o sol, né? Se tiver água, você vai ter um plantio, né? Altamente produtivo. Altamente produtivo. O sol com a adubação e a água, beleza. A gente não tem nem mais o que se preocupar com ela. Bom, o caule, quando ele começa, ele é verdezinho, né? Verdezinho, acinzentado, e depois ele vai ficando meio rugoso e meio escuro. É uma característica da planta. E uma das variedades mais que se produz hoje na região Nordeste é a sertaneja. Essa produção dessa sertaneja, ela teve o início da produção da acerola no Nordeste foi em Pernambuco. 1955 foi introduzido pela Universidade Federal Rural de Pernambuco a acerola no Nordeste, né? Então hoje o estado de Pernambuco é o maior produtor de acerola do Brasil. Depois vem a Bahia, São Paulo. Sergipe produz, mas é uma quantidade pequena, né? Uma quantidade pequena. A Bahia, do lado de Juazeiro, né? Os perímetros de Juazeiro, e Petrolina,
né? Os perímetros de Petrolina, onde tem uma produção estupenda, né? Da acerola, certo? Essa produção lá tanto é para consumo in natura como é para industrialização. Bom, é uma planta que ela sobrevive em uma região de clima que varia de 15 a 32 graus. Aí pergunta-se, mas a gente não tem um clima aqui mais quente? Tem. É questão da adaptação, né? Se você propaga uma planta que é daqui da região nossa, ela tem essa adaptabilidade e vai produzir tranquilamente, sem problema, mesmo atingindo uma temperatura maior. O que não vai poder faltar é a água, né? Não vai poder faltar água para você irrigar. Isso aí é uma coisa que a gente não pode esquecer. Bom, adubação. Como toda planta, né? Como todo vegetal, o ideal é que você faça uma análise de solo, né? Faça uma análise de solo, que é para você saber as reais condições que essa planta vai necessitar. O que a gente pode adiantar para vocês é que você vai fazer um plantio, né? Um plantio da acerola no espaçamento de 4 por 3, né? 4 metros entre planta, 3 metros entre fileira, ou 4 por 2 quando você quer um adensamento maior. 4 metros entre planta e 2 metros entre fileira. Aí você adquire, você consegue, né? Ter nesse espaço aí uma quantidade maior de plantas. Bom, então a gente vai fazer análise de solo para fazer a adubação. Mas eu adianto para vocês que com a cova para plantar acerola, o mínimo, né? 40 por 40 por 40, que quer dizer 40 centímetros de largura, de fundura, de largura, altura e profundidade. Então a gente tem que ver isso aí. Quando vai se fazer, já sabe que é aquele processo. A parte dos 20 centímetros você vai colocar em cima, aquela terra é uma terra mais escura, quer dizer o quê? Ela tem uma quantidade de matéria orgânica maior. Os outros 20 centímetros que você abrir, coloca do outro lado. Quando você vai plantar, inverte. Aquela mais rica vai para a parte de baixo, certo? E essa outra, e aí você nessa parte de baixo você vai botar, se for adubo de galinha, adubo orgânico de galinha, de aves, a gente bota só 5 litros. Por quê? Porque o esterco de aves tem uma concentração maior de nitrogênio, de ureia, né? Por quê? Porque as aves elas excretam pelo mesmo orifício, fezes e urina, daí a concentração maior de amônia no esterco da galinha. E o esterco de gado você vai botar 10 litros, né? Uma lata de 10 litros, pode colocar, né? Curtido, e aí mais o superfosfato, né? O fósforo, P2O5, e uma pequena quantidade de potássio. Isso tudo de acordo com o que a análise solo vai lhe dizer. E antes dessa adubação, a gente tem que ver a questão da acidez do solo. Se o solo for ácido, a gente vai ter que fazer a correção. Essa correção a gente tem que utilizar, de preferência, calcário dolomítico. Porque o calcário dolomítico é um calcário que é rico em cálcio e magnésio, né? Originado de uma rocha que é rica em cálcio e magnésio. E cálcio e magnésio são macronutrientes secundários, importantes para a absorção dos primários NPK. Então, a aplicação do calcário deve ser, melhor dizendo, né? Deve priorizar o calcário dolomítico, tá? A gente tem vários calcários, mas o ideal é o calcário dolomítico. Bom, preparo do solo. O preparo do solo se você já tiver uma área, se você for uma área, vamos dizer assim, uma área virgem, você vai o quê? Você vai desmatar, né? Vai desmatar, vai destocar e depois você vai fazer aquele preparo, né? Vai coletar a terra para análise de solo e você vai fazer a aração e a gradagem, né? Se o solo for um solo já trabalhado, você não vai desmatar, não vai usar máquina para desmatar, né? Aí você, um solo já trabalhado, em vez de você usar um arado, você vai usar uma máquina, ou melhor dizendo, uma grade, né? Uma grade aradora, porque a grade aradora ela tem um trabalho diferente do arado, certo? O arado ele corta muito a terra, deixa o solo muito solto e se torna, ele
ele pode ser erodido, né? Pode haver uma erosão. Aí depende do tipo de erosão, se choveu, se ventou, né? Porque tem erosão eólica. Depende do clima da sua região. O que é que vai acontecer. Bom, a propagação, já falei, semente, tá, bom. E para você plantar, a gente vai usar aqueles saquinhos pretos, né? Aquele saco de polietileno, tamanho médio, para preparar essa muda. Por que o saco preto? Porque para ver a propagação, para ver a germinação da semente, é importante duas coisas: umidade e calor. O calor vem de onde? Do sol. O saco é preto, ele vai absorver mais do solar, esquenta mais, né? E você vai irrigar, então água, umidade mais calor, a germinação da semente vai ser mais rápida, né? A gente garante isso não só da semente, como da própria estaca no processo de estaquia, tá? No processo de estaquia. Bom, agora já estamos no final aqui do nossa apresentação. Tem que falar aqui para vocês algumas coisas simples, né? Que é com relação à poda. Para que facilite a colheita, você não pode deixar essa planta crescer muito. É isso que eu falei para vocês. Corta o ápice dela, o olho principal, que é para ela não desenvolver muito, tá? E aí você começa a efetuar a colheita numa maneira mais fácil, porque a pessoa que vai, o colhedor, ele vai colher com facilidade, que a altura é importante nessa questão da poda. Bom, irrigação. Não podemos mais depender de chuva. É uma planta que necessita anualmente de 1.200 a 1.600 milímetros de chuva ano. Como hoje a gente não tem mais regularidade pluviométrica, o que é regularidade pluviométrica? É aquela quantidade de chuva, né? 1.200 milímetros durante o ano, parcelado. Ou chove tudo de vez ou não chove, né? Principalmente na nossa região, Nordeste, já tivemos 5 anos sem chuva, né? Então você não pode mais pensar em fazer agricultura sem água, né? Água e água de boa qualidade, certo? Água de boa qualidade. Então, um sistema, a gente sabe que a água é um dos insumos mais caros na agricultura. Então você tem que utilizar um sistema de irrigação que lhe dê uma rentabilidade, né, na produção, né, e que você tenha um custo menor com ele, com a água. Então o sistema que a gente utiliza aqui é o sistema ideal, é o sistema de microaspersão ou gotejamento localizado. Então você vai passar a linha, né, vai passar a linha de mangueira. No pé da planta você vai fazer um furo e você vai colocar ou um microaspersor ou um gotejador, né? Ou um micro ou um gotejador. Que ele vai jogar aí em média entre 40 e 70 litros de água por dia, né? Então você precisa ter água para você ter a produção. A acerola, você tendo água, ela produz o ano todo. Terminou a produção, vamos fazer o quê? Os tratos culturais, primeira coisa, vamos podar. Vamos tirar os galhos que estão improdutivos, galho velho, que é para você estimular, né, as células somáticas voltarem a produzir. E aí você obtém uma produção maior. Além disso, né, continua com irrigação e a adubação de cobertura, que é importante para que a planta produza. Existem pessoas, principalmente sitiantes, né, tipo eu aqui, que aqui eu tenho aqui vários tipos de fruteira, né? Então você pode consorciar nesse caso aí. Em termos de produção, quando você trabalha com acerola mesmo, o ideal é você não fazer um consórcio, né? Não fazer um consórcio. Mas se você tem um sitiante, uma granjazinha, um negócio pequeno, você pode plantar. Você pode plantar feijão, você pode plantar milho, né? Desde que o espaçamento não fique próximo da copa da planta, né? Porque a planta aqui, ó, essa planta aqui, ó, essa copa tá aqui. Se eu cavar aqui no chão, eu vou encontrar raiz. O
desenvolvimento do sistema radicular é proporcional ao desenvolvimento da copa. O que é que eu quero dizer? Se a planta está aqui, a copa é aqui, a raiz aqui. A planta vai crescendo, a raiz embaixo vai crescendo também. Para evitar que esse sistema radicular se desenvolva, eu podo a planta na parte aérea, porque aí eu controlo o desenvolvimento do sistema radicular, certo? É uma coisa que é importante a gente falar isso aqui para vocês. Então, num produto, num plantio comercial, não é viável você fazer essa prática de consórcio. Bom, eu tenho aqui para mostrar para vocês que é uma coisa importante que vocês estão vendo aqui, que é essa plantinha aqui. Ó, gente, essa planta que vocês estão vendo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui uma vagem dela. Aqui uma vagem, tá vendo a vagem dela? O que é isso aqui? Isso aqui é um feijão de porco que você pode plantar na acerola, na rua das acerolas, no espaçamento das acerolas. Esse feijão de porco é uma leguminosa, que a capacidade dela, o que é que ela vai fazer? Essa parte aérea dela, essa planta, a parte aérea, ela tem a capacidade de absorver o nitrogênio da atmosfera, vai para o sistema radicular e transforma esse nitrogênio na forma de ser assimilado pelas plantas. Então aqui se chama adubação verde. Essa área aqui eu vou colher essas vagens, que é para obter semente para novo plantio. Isso aqui é um experimento que eu fiz, né? Uma hortazinha aqui de pneu. Então, um experimento que eu fiz para aproveitar a semente, né? Consegui uma semente e vou colher. Depois de colher a semente, eu vou pegar essa parte aérea dela, vou cortar, né? Vou cortar e vou acamar aqui no chão. Se você olhar debaixo de uma planta dessa aqui, não tem, o mato não desenvolve debaixo dela. Por quê? Porque por causa da claridade. Então o mato não vai desenvolver. Então o solo vai ficar coberto. Isso aqui vai apodrecer, vai se transformar, né, em adubo para a acerola, certo? Aí esse aqui é o feijão de porco. Mas você tem o labi-labi, tem a crotalária, tem outros feijões, né, que são forrageiros, utilizados como adubação verde, tá? Bom, isso aqui também você evita, né? A gente evita também aqui os invasores, né? As ervas daninhas. Isso aqui fica coberto, então não vai haver uma concorrência em água nem em nutrientes da planta com as ervas daninhas, tá bom? Bom, voltando aqui para a gente encerrar. Então, gente, olha, para quem quer começar, tiver uma área pequena de terra, tá aqui uma frutífera que vai lhe produzir rápido, bastante rentável. Você pode consumir ela, vender ela. Tem comércio para o consumo in natura e o comércio para a indústria. E dou mais um conselho, que é pegar, é muito simples. Você compra uma despolpadeira e vai despolpar as suas frutas de acerola e você mesmo vai produzir a polpa da acerola para a comercialização. Precisa de duas máquinas simples, uma despolpa e a outra seladora, que é para você botar o saco, aperta, ela sela e fecha, certo? Fecha e sela. Então você vai ter, isso se chama agregação de valor ao seu produto. Então é uma frutífera para você ganhar dinheiro. Espero que vocês tenham entendido, né? Lembrando mais uma vez que eu estou à disposição no horário de atendimento, que vocês não estão aparecendo, né? Não tem mais que confundir aula com atendimento. Eu estou achando que todo mundo está sabidão, todo mundo está sabendo tudo que eu estou ensinando, porque ninguém está me procurando, né? Mas eu continuo à disposição de vocês e vamos rezar para ver se passa essa pandemia e a gente volta lá para a nossa área lá, que é para a gente fazer tudo isso que eu estou falando com vocês na prática, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima.